Bem, em primeiro lugar, queria agradecer a DirectCal, né, mais uma vez. Só me apresentando antes, né, a respeito, eu sou formado em técnico em telecomunicações, tá? Lá em 2001, 2002, mais ou menos, me formei na área técnica em telecomunicações, sempre atuei em campo, né? Então, essa atuação em campo sempre trouxe muito know-how, conhecimento, né? Então, já sofri muito também, assim como muitos de vocês, né? Trabalhando na área técnica, implantando equipamentos de campo. Eu me formei em engenharia elétrica também, onde eu pude me aprofundar na área de análise de protocolos, tá? Fiz especialização em redes e telecomunicações, segurança digital e cloud computing também. E uns anos atrás também tive a oportunidade de finalizar o meu mestrado na área de ciências da computação. Eu sempre fui cabra da Cisco, né? Então eu sempre gostei muito de estudar e trabalhar com equipamentos e os cursos da Cisco também. Então tem diversos cursos aí que eu já fiz na área da Cisco, CCNA Routing Switching, CCNA Voice, Security, Cisco Field Engineer também. Tenho certificações na área da Cisco, na área de UC Specialist também e na área de IT e COBIT também. Tá? Eu trabalho há mais de 20 anos na área de redes e telecomunicações, com implantação de equipamentos de telefonia IP, né? Desde a área analógica, digital, né? E depois me especializei em produtos em equipamentos PABX IP. Atuei como perito judicial também pelo CREA do Paraná, pela APPAR, que é a Associação dos Peritos do Paraná, e também pelo TJ do Paraná. Trabalhei como instrutor também de protocolos de redes pela Cisco, trabalhei como engenheiro de pré-vendas e pós-vendas também na distribuidora da Panasonic, onde eu tive a oportunidade de trabalhar enfiado em laboratório o dia inteiro, testando equipamentos, testando produtos, dando suporte técnico, implantando equipamentos em clientes também, o que trouxe grande know-how na área de redes e voz sobre IP. Atualmente eu trabalho como engenheiro de desenvolvimento pela Atos na área de SBCs, né, voltados para serviços de emergência 911 lá dos Estados Unidos e Europa. Atuei também como professor de engenharia pela PUC, pela engenharia elétrica, biomédica, mecatrônica, e também tenho um pequeno canal ali no YouTube onde eu procuro disseminar conhecimento e conteúdo sobre redes, telefonia IP, análise de pacotes, principalmente sobre o Wireshark, né, que é um tema que eu gosto muito e trabalhei há mais de 15 anos já com isso. Tá? Então, seguindo aqui, vamos entrar no conteúdo mesmo. Então, a ideia é começar com um overview sobre o protocolo SIP, né, que é o que a gente mais trabalha aí, tanto no lado da operadora quanto no lado de vocês em campo. Então, a ideia do protocolo SIP, ele possui 5 facetas, né, que eu sempre costumo iniciar explicando, né, que o protocolo SIP ele é um protocolo baseado em texto, basicamente, né, então ele é capaz de dispor a localização do usuário, a disponibilidade do usuário, né, as capacidades do usuário, o setup da sessão e também o gerenciamento da sessão. Então, essas aqui são as 5 principais características do protocolo SIP. Então, a gente vai estar falando hoje sobre essas 2 principais características aqui, que é o que que é o que manda, né, na rede, que é a parte de localização do usuário e a disponibilidade do usuário. Então, eu deixei aqui os métodos SIP que a gente mais utiliza, né? Então, a parte de localização do usuário ela é tratada basicamente com o método register e a parte de disponibilidade do usuário, tá? Então ele vai ser tratado basicamente pelo método options aqui, tá? Ele pode ser tratado pelo método options, tá? Então vou estar falando muito sobre esses 2 métodos aqui do protocolo SIP hoje. E se der tempo ainda eu vou dar uma palavrinha aqui sobre o método invite, que é como que a gente gerencia uma chamada no protocolo SIP. Tá? Tem bastante conteúdo, eu não sei se vai dar tempo, né? Então eu listei aqui os principais métodos SIP que a gente tem disponíveis, tá? Então, os mais relevantes, claro, estão ali por primeiro. E para cada método, ou seja, para cada pacotinho SIP que eu mando para um destinatário, eu tenho um código de resposta. Tá? Então, deixei aqui listado os principais códigos de resposta. Então, tem códigos provisórios, códigos de resposta final, códigos de redirecionamento, códigos de erro do lado do cliente, códigos de erro do lado do servidor e falhas globais. Tá? É, Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre o método register aqui. Bem, só um detalhezinho anterior aqui ao protocolo SIP, né? Ele é baseado numa arquitetura cliente-servidor, tá? Então, eu vou estar falando muito aqui sobre SIP Client e SIP Server,
Tá, eu já vou explicar o que é SIP Client, SIP Server. O SIP ele é um protocolo open source, ou seja, ele é um protocolo aberto, tá? Então qualquer fabricante pode desenvolver em cima do protocolo SIP, pode estar contribuindo. Ele tem RFCs, né, que são as documentações do protocolo que regem como que o protocolo deve ser, qual o comportamento esperado do protocolo. Então os fabricantes têm que seguir RFC. Né? Então, o SIP ele teve uma ampla adoção aqui pelos fabricantes e desenvolvedores, pelo fato de ser aberto. Né? Ele é protocolo baseado em texto, então isso aqui é muito simples de interpretar ele. Então, se a gente for ver aqui a carinha do protocolo SIP, você pode ver que tudo aqui é legível, não é um protocolo codificado, tem que ficar, né, esfregando bit ali para conseguir entender o que está acontecendo. Tá? Então a gente bate o olho aqui em alguns headers específicos e a gente já sabe de onde que vem a chamada, para onde que está indo, qual que é o comportamento, qual que é o codec, qual que é a porta negociada. Tá? Então basta a gente saber o que, que a gente está olhando aqui dentro do protocolo utilizando o Wireshark. Ele é um protocolo muito rápido. Tá? Então, diferente de protocolos como H248 MGCP, por exemplo, que tem que trocar 20, 30 pacotes entre cliente e servidor, o protocolo SIP, com 2, 3, 4 pacotes ali, você já tem uma sessão estabelecida e uma chamada rodando. Tá? Então, é uma grande vantagem, porque traz simplicidade ao processo de análise aqui. Tá? E o protocolo SIP ele é baseado na RFC 3261. Eu deixei o link aqui, tá? Basta clicar aqui para vocês abrirem a RFC 3261. A DirectCal vai estar disponibilizando essa apresentação para vocês em seguida. Tem vários links, tem várias informações relevantes aqui que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. E eu também sempre vou deixar aqui um card para um link do YouTube, tá? Para vocês, para complementar um pouco cada slide. Que aqui nesse link eu ensino tudo sobre filtros no Wireshark, tá? Então, todo basicão para vocês conseguirem sair trabalhando com o Wireshark, eu vou deixar aqui sempre disponível aqui nas apresentações. E filtro é uma das principais coisas que a gente tem que saber para conseguir lidar com o Wireshark. Tá? Aqui eu estou apresentando uma telinha do Wireshark. Tá? Sobre o método register, sobre o registro do protocolo SIP, que é o primeiro passo que um cliente SIP, que é um aparelho telefônico, um softphone, tem que fazer para se registrar num PBX ou numa operadora VoIP. Tá, então você pode ver aqui que o Wireshark ele apresenta para você os pacotes, né? E também ele apresenta para você o pacote todo segmentado de acordo com o modelo OSI. Então, a gente que trabalha com redes aí, com certeza já ouviu falar no modelo OSI, nas 7 camadas lá do modelo OSI. E uma grande vantagem aqui é que o Wireshark ele já te segmenta, ele já te classifica e quebra o pacote, ele parceia o pacote, todo de acordo com o modelo OSI. Então aqui a gente tem o endereçamento de camada 2, maquiados por switches, né? Então você pode ver aqui, ó, a parte de maquiados, você pode ver o maquiados de destino, maquiados de origem, maquiados de destino, endereçamento IP, os dados de camada 3, né, camada de rede, então você pode ver que está aqui segmentado, portas de origem, destino, ó, UDP, tá? Porta de origem, porta de destino, você pode ver que está aqui segmentado, ó, a camada de transporte, e a gente tem o nosso protocolo SIP, tá? Que é a camada de sessão em si. Então a parte de camada 5 está toda aqui discriminada e o Wireshark já faz o grande favor para a gente de parsear e deixar tudo quebradinho aqui o protocolo para a gente conseguir analisar. Tá? Então aqui eu deixei em destaque o cabeçalho contact do método register. Tá? Então aqui é onde tudo. Então eu vou estar falando muito aqui a respeito do cabeçalho contact do método register e aqui é onde tudo começa, né? Então, por exemplo, assim, vamos pensar numa rede pequena, pessoal, numa rede simples, sem NAT, tudo endereço local. Vamos pensar que a gente tem vários aparelhos telefônicos, ramal 1000, 1001, 1002, todos eles estão se registrando aqui num PABX. Tá? Vou colocar um asterisco aqui de uma forma bem genérica. O primeiro passo para que o servidor, para que o SIP server, para que o PABX ele saiba onde que os clientes SIP estão, tá? É a partir do registro. Então, quando o aparelho telefônico ele se registra, ele está informando para o SIP Server, que é o PBX,
qual que é o endereço IP e a porta que ele se encontra. Tá? Então, o SIP Register, que é esse pacotinho aqui, ele é enviado inicialmente do cliente SIP para o servidor SIP, tá? E o servidor SIP ele faz o processo de autenticação, né? Enviando aqui um nonce, que é um desafio. O SIP Client ele manda um novo registro respondendo a esse desafio que foi gerado aqui, e o servidor SIP, quando aceita esse registro, responde um 200 OK. Esse processo de registro, tá? Ele é todo detalhado. Quando eu crio uma conta aqui no meu SIP Server, eu tenho que informar aqui qual que é o ramal, por exemplo, e qual que é a senha desse ramal, né? E o cliente SIP, de uma certa forma, tem que informar o SIP Server que ele sabe qual que é o usuário e a senha. E como o protocolo SIP ele é baseado em texto puro, como é que o cliente SIP, o aparelho telefônico, ele vai mandar a senha pela rede, né? Então isso daí é um processo do ponto de vista de segurança inviável, tá? Então existe todo um processo de geração de hashes, tá? De usuário, senha. O SIP Client utiliza esse nonce que é enviado pelo SIP Server para fazer o processo de resposta aqui, todo baseado em hashes. Então tem uma camada de segurança bem complexa e bem interessante aqui, que é bem detalhada e bem destrinchada aqui nesse vídeo, tá? Então lá no YouTube eu detalho como é que funciona esse processo do SIP Server saber que o SIP Client tem as credenciais corretas do registro. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui porque estenderia muito, né, essa aula. Então, é importante a gente saber que, uma vez que o processo de registro entre o SIP Client e o SIP Server é concluído com sucesso, o meu SIP Server ele mantém aqui uma SIP Client Database, tá? Onde ele sabe onde que cada ramal se encontra na rede. Então, aqui, ó, o ramal 1000, ele está no IP aqui, o 92.168.1.49, na porta 16549, que foi aonde o ramal 1000 ele se informou para o SIP Server no processo de registro. Uma vez que chega uma ligação aqui destinada para o ramal 1000, por exemplo, o SIP Server ele sabe que o ramal 1000 ele se encontra nesse endereço IP aqui nessa porta. Então ele sabe para quem mandar o invite aqui no caso para iniciar uma chamada com o ramal 1000. Sem esse processo de registro, não tem como o SIP Server saber onde que o ramal 1000 está. E outra, o ramal 1000 ele pode sair da rede, ele pode vir aqui no outro endereço IP, por exemplo, 92.168.1.50, vamos colocar numa outra porta aqui, 5000, por exemplo. Então ele vai fazer o processo de registro novamente, atualizando o seu endereço IP. Tá? Então esse daí é perfeitamente viável também. E o SIP Server tem que saber aonde que cada ramal está na rede através do processo de registro. Tá? Então, dando sequência aqui. Aqui eu estou detalhando um pouquinho o processo de registro, tá? Então aqui a gente tem as 4 fases do registro, são 4 pacotes aqui, tá? Então tem o registro, tem o desafio enviado pelo SIP Server, tem a resposta ao desafio e tem a confirmação do SIP Server. Eu estou selecionando aqui esse pacotinho, o primeiro pacote, 840, tá? Então aqui eu tenho o detalhamento do processo de registro. Você pode ver que durante o registro, o primeiro pacote que é enviado para o SIP Server pelo SIP Client, ele contém aqui um cabeçalho que é o. Então esse cabeçalho aqui é um dos mais importantes que tem. Tá? Porque ele está informando justamente qual que é a localização do SIP Client. Então o SIP Client aqui ele está falando, olha, eu sou o usuário 1010, o ramal 1010, eu estou no IP 92.168.1.23 na porta 55431. Então a partir daí o SIP Server sabe aonde que o SIP Client está quando precisar falar com ele. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar? Ok, pessoal, obrigado. Então, só retomando aqui, então, no processo de registro, onde o SIP Client ele vai informar para o SIP Server, tá, qual que é o endereço IP e a porta que ele se encontra. Como é que o SIP Server faz para encontrar o SIP Client? Então, isso daí, para a telefonia, é o ponto mais importante. Tá? Por que eu estou falando a respeito disso? Porque quando a gente fala a respeito de telefonia IP em nuvem, por exemplo, quando vocês registram os aparelhos telefônicos
lá na operadora VoIP, lá com a Direct Call, por exemplo, ou mesmo no PBX IP em nuvem que vocês estão utilizando, vocês têm que informar qual que é o endereço IP que vocês se encontram lá para a operadora em nuvem. Então, quando a gente tem aqui um processo de registro entre SIP Client e SIP Server numa rede local, numa rede LAN, então quando eu tenho aqui o processo de registro num operador entre SIP Client e SIP Server local, aqui na minha rede, eu estou trabalhando praticamente dentro da mesma rede. Então, um endereço IP, ele fala diretamente com outro endereço IP. Eu não tenho processo de NAT, eu não tenho nenhuma complexidade aqui acontecendo durante essa comunicação. Agora, quando eu tenho aqui um SIP client, por exemplo, um SIP trunk, falando com uma operadora VoIP, lá com a Direct Call, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho uma complexidade acontecendo, porque eu tenho um endereço IP interno sendo traduzido aqui através do gateway, sendo nateado para um endereço IP público para conversar com o IP da operadora VoIP. Então é aqui que mora o problema no protocolo SIP. Por isso que a gente fala muito sobre SIP versus NAT. Né? Então o que acontece ali com o processo de NAT no firewall, no modem, por exemplo, que faz com que mascare o meu endereço IP. Para quem ali é fã do modelo OSI, né? Então o NAT ele acabou correndo ali nas camadas 3, camada de rede, camada 4 de transporte, só que lá na camada 5, na camada de sessão do protocolo SIP, os endereços IPs continuam todos os mesmos, tá? Continuam todos os endereços IPs internos. Então esse é o grande problema. Quando a gente faz aqui o processo de registro, tá? Então tem aqui um SIP client. Quando eu falo SIP client, tá? Podemos entender que é a parte de SIP trunk do PBX ou mesmo um aparelho telefônico ou um softphone que a gente está utilizando. Vamos falar de forma bem genérica mesmo. Então, quando eu mando aqui o SIP register, tá? Saindo do endereço IP aqui do meu SIP client local para falar com o endereço IP público do meu SIP server, tá? Eu tenho aqui no Wireshark, eu tenho aqui uma fotinho do endereço IP local gerando um request para o IP público do meu SIP server, tá? Então é o registro. Então lá no registro a gente tem aquele cabeçalho contact que eu estava falando anteriormente. Qual que é o endereço IP que eu tenho que me anunciar para o SIP server? Perceba que o endereço IP local, o meu SIP client local, ele está gerando um registro já falando qual que é o endereço IP público ao qual ele se encontra mascarado pelo meu roteador ou pelo meu firewall. Então, você pode ver aqui que esse IP 201.35.46.191 é o IP de borda, ao qual o request ele vai ser mascarado lá para minha operadora. Tá? Então, quando chegar esse request na minha operadora, a operadora, que é o SIP Server, ela vai ver esse cabeçalho contact e vai saber, olha, para eu falar com esse cliente aqui, com esse usuário aqui, eu tenho que mandar um request para o IP 201.35.46.191 na porta 35560. Tá? O problema acontece quando eu mando o meu endereço IP interno aqui, 192.168.1.253, por exemplo. A operadora, lá no endereço IP público, 177.11.50.202, por exemplo, ele sabe quem que é o 92.168.1.253? Não, ele não sabe quem que é esse endereço IP. Por isso que eu tenho que fazer o tratamento do protocolo SIP lá no meu SIP client, seja lá no PBX, no aparelho telefônico ou no softphone, tá? Para que eu possa mapear qual que é o meu endereço IP público, para eu poder mandar o protocolo corretamente tratado para a operadora. Tá? Então, essa é a grande sacada do protocolo SIP quando a gente trabalha com telefonia IP em nuvem. Eu estou dentro da rede? Estou. Então, eu não posso mandar o meu endereço IP interno dentro dos cabeçalhos do protocolo SIP para a minha operadora que está lá na nuvem. Tá? Mesma coisa com PBX em cloud, com SIP Server, ou mesma coisa ao contrário. Se o meu SIP Client está fora, lá na internet, no 4G, 5G, por exemplo, ele também, quando ele for falar com o meu SIP Server que está dentro da minha rede local, o SIP Server tem que ter o tratamento do protocolo SIP para poder sofrer o NAT nas requisições, nas respostas para os SIP clients que estão lá fora. E da mesma forma que um PABX aqui, através do SIP Trunk, ele vai mandar o SIP Register para a minha operadora, eu tenho que tratar o meu endereço IP público aqui da WAN no request que eu vou gerar, o meu SIP Client também. Então, se eu estiver registrando um aparelho telefônico direto lá na operadora, né, eu também preciso fazer o tratamento do NAT no protocolo SIP antes de eu mandar o registro. E como é que eu faço esse tratamento do protocolo SIP? Tá, então, tem várias formas aqui, tá?
As que são mais utilizadas através da configuração do endereço IP fixo ou do FQDN, tá? Correspondente ao meu endereço IP de bordo. Tá? Então eu posso lá manualmente em cada aparelho telefônico, em cada softphone, e colocar qual que é o endereço IP de bordo, para que ele já gere o request populado com o endereço IP de bordo ali no protocolo SIP. Eu tenho também possibilidades de configurar o protocolo STUN, Turn ou ICE. Tá? Então, o mais utilizado de todos aqui para cliente SIP é o protocolo STUN. Vocês vão ver que eu falo muito desse protocolo aqui. Eu gosto muito, tá, de utilizar o protocolo STUN. E também tem o famoso, né, ALG, o SIP ALG, que é o Application Layer Gateway. Tá? Que ele é um protocolo para equipamentos de bordo, ou seja, para firewalls, para roteadores, modems. Tá? Geralmente eles vêm habilitado, alguns vêm desabilitado. E a ideia é fazer com que o firewall, ou com o equipamento de bordo, ele faça o tratamento do protocolo SIP já direcionando para a interface correta ao qual vai ser nateado aquele request. Tá? Então, eu vou estar entrando em detalhes a respeito de cada um aqui, como é que funciona. Então, por exemplo, algumas configurações aqui para SIP Trunk, eu peguei aqui alguns prints de umas centrais telefônicas, tá? Então, eu tenho lá na configuração da placa VoIP, né? Aqui das centrais telefônicas, qual que é o endereço IP de NAT que aquele SIP Trunk, aquele SIP Client, aquele PABX, ele vai estar populando os cabeçalhos do protocolo SIP com IP público. Então, aqui no caso, eu tenho o NAT transverso configurado para IP fixo, tá? E qual que é o endereço IP fixo que eu manualmente configurei aqui para esse PABX. Aqui também tem um outro exemplo, né? Então, aqui em SIP Settings, tratamento de NAT para o protocolo SIP, tá? Então, eu tenho aqui qual que é o meu host externo, qual que é o meu endereço IP de borda, tá? Então, eu estou aqui manualmente configurando. E aqui eu tenho alguns aparelhos telefônicos. Eu tenho uma imagem de um aparelho telefônico IP, tá? Onde eu estou manualmente configurando aqui, ó, Use NAT IP. Então aqui eu vou lá e coloco manualmente qual que é o meu endereço IP de borda. Então, isso daqui é fundamental para que a operadora consiga mandar requests para o aparelho telefônico quando o aparelho telefônico precisar receber alguma ligação proveniente daquela operadora. Se eu informo o meu endereço IP interno para a operadora não consegue mandar requests de volta para mim. Eu faço ligação, mas eu vou ter problemas com o recebimento da ligação, a não ser que a operadora tenha algum tratamento para esse tipo de erro de negociação de protocolo. Tá? Muitas operadoras têm, eu sei que a DirectCall tem, que a gente já fez alguns testes junto com isso, e muitas operadoras não têm. Então, muitas vezes, quando a gente não tem conhecimento sobre isso, a hora funciona, como a operadora não funciona, então eu testo aqui, funciona, eu testo aqui, não funciona. Né? Então, a gente acaba ficando meio que, pô, o que está acontecendo? Tá? Então, a gente tem que ter ciência dessa configuração que tem que ser feita em todos os SIP clients quando eles estiverem atravessando o NAT para conversar com a operadora. Aqui, pessoal, eu estou mostrando um exemplo de uma captura de um registro. Tá? Então, vocês podem ver aqui o protocolo SIP. É um método register. Tá? Eu estou aqui ó, sem o NAT configurado. Então, você pode ver aqui que eu estou mandando um request para um SIP server e eu estou mandando o meu endereço IP interno. Então, você pode ver aqui, ó, o contact, ó, o ramal 1010, 192.168.1.23, na porta 55431. E aqui eu estou com o NAT configurado no meu SIP Trunk, por exemplo. Você pode ver aqui que é o endereço IP interno, falando com o IP da operadora VoIP, que é um IP público. Você pode ver aqui que o protocolo SIP, no método register, eu estou populando aqui o cabeçalho contact com o meu endereço IP público. Ó, 201.35.46.191 na porta 35560. Então, a operadora, quando for mandar algum request para mim, ela sabe que tem que mandar por IP 201.35.46.191 na porta 35560. Tá? Eu não posso mandar o meu endereço IP interno para a operadora que está lá fora. Tá? Então, isso daí seria um erro de negociação do protocolo que acabaria tendo consequências de eu não conseguir receber ligações corretamente proveniente da operadora. Protocolo STUN, tá? Então, esse aqui é um protocolo que a gente utiliza muito para configurar SIP Client, tá? Então, mais uma vez, SIP Client, entenda como SIP Trunk no PBX ou aparelho telefônico ou softphone. Eu vou fazer uma demonstração aqui sobre o servidor STUN daqui a pouco, tá? Então, quando eu tenho aqui um SIP Client que está dentro da minha rede, tá aqui na minha rede LAN, ele tem que fazer um SIP, ele tem que se registrar numa operadora VoIP que está fora da minha rede LAN,
estou sofrendo NAT através de um equipamento de bordo, um firewall ou modem, o protocolo SIP tem que atravessar esse equipamento aqui e todos os requests vão ser nateados para o meu endereço IP público, tá? Como a gente bem sabe, numa rede LAN funciona. Então, como é que o SIP Client ele sabe qual que é o endereço IP público? Então, o protocolo STUN, ele depende da configuração de um STUN server, um servidor STUN que está lá, na internet. Tem uma lista de servidores STUN que vai estar disponível aqui para vocês, tá? Então tem centenas de servidores públicos espalhados aí. Um que eu tenho utilizado muito ultimamente é um do Google mesmo, tá? stun.l.google.com, na porta 19302. E como é que o aparelho telefônico sabe qual que é o endereço IP público dele? Então, antes de gerar um request para minha operadora VoIP que está aqui na internet, o meu aparelho telefônico ele faz um STUN request para o meu servidor de STUN, perguntando ao servidor, qual que é o meu endereço IP de borda? Qual que é o IP que você está vendo aí? Né? E o servidor ele responde, o teu endereço IP público é 201.35.46.191. Então, com isso, o CP Client sabe qual que é o endereço IP de borda que ele está sendo utilizado. Então, quando ele vai mandar o CP Register para a operadora, ele usa essa informação aqui para popular os cabeçalhos do CP Register, tá? Para mandar para a operadora já qual que é o seu endereço IP de borda ao qual a operadora vai conseguir contatar esse CP Client. Tá? Então, o protocolo STUN é um protocolo muito dinâmico. Tá? Eu gosto muito de utilizar esse protocolo. Tem algumas vantagens em relação a utilizar o IP fixo, como a gente viu, manualmente configurado em cada CP Client. Tá, que a gente vai discutir também quando a gente for falar de dual link, né, de firewall com 2, 3 links de internet, o STUN tem algumas vantagens. Com relação ao protocolo STUN, por exemplo, então, nas configurações de CP Trunk para STUN, então você pode ver que eu tenho aqui NAT Transversal, ao invés de IP fixo eu vou selecionar STUN, né, e também aqui em outro PABX eu tenho aqui CIP Settings, eu tenho NAT também, Get External IP via STUN, então identificar o endereço IP público via protocolo STUN. Então, eu posso simplesmente habilitar isso aqui, que o PBX ele vai fazer um request STUN para descobrir qual que é o endereço IP de borda, para aí sim ele poder popular o protocolo SIP corretamente com o endereço IP público antes de mandar para a operadora. E aqui, para aparelho IP ou softphone, a gente também tem algumas configurações. Por exemplo, o microSIP, que é muito utilizado. Tá? Eu vou lá nas configurações dele e habilito o STUN Server. Automaticamente ele já popula aqui com o endereço do Google e também para aparelho telefônico geral, eu tenho aqui STUN Server que eu posso configurar. Qual que é o endereço IP do servidor STUN que eu vou estar utilizando para gerar o request, identificar qual que é o endereço IP de borda, para aí sim eu poder popular o protocolo SIP corretamente e mandar para a operadora respeitando as regras do protocolo. Tá? E a gente tem também o famoso SIP ALG. Né? Ele é muito massacrado aí na internet. Ele tem um lado bom, tem um lado ruim também. Muitos fabricantes acabam implementando aqui o CPLG de várias formas, tá? Então tem alguns que fazem da forma correta, que funciona muito bem. Tem outros que fazem da forma incorreta, que acabam ocasionando problemas na negociação entre quem está dentro da rede e quem está fora. Geralmente quem está dentro da rede é o CP Client, o aparelho IP, o softphone. E quem está fora é o SIP Server, que é a operadora VoIP, a Direct Call, por exemplo. Né? Então, aqui tem algumas telas de alguns fabricantes famosos aí, que tu pode ver aqui, funções avançadas, SIP ALG, desativado, Nokia, GPON, ALG Config, habilitado por protocolo SIP, D-Link, SIP, né? Configurações de NAT ALG. Tá? Então, tem uma série de modems aqui, MikroTik, que o pessoal utiliza muito hoje em dia. Aqui eu tenho a configuração de ALG, Application Layer Gateway, para o protocolo SIP, então o MikroTik ele faz esse tratamento também. Né? Sonic Wall, tá? Então tem configurações para protocolo SIP também. Tá? Então diversos fabricantes aí viram a rápida adoção do protocolo SIP, sabiam desse problema do SIP atravessando o NAT, e eles criaram sua própria algoritmo aqui de modificação de tratamento do protocolo SIP diretamente no equipamento de borda, no firewall, no modem, no roteador. Tá? Então,
qual que é a ideia do CIP-LG aqui? Pensa que eu tenho aqui uma rede LAN, tá? Isso aqui é um laboratório que eu montei aqui para o curso do Wireshark. Então, aqui tem a minha rede LAN 92.168.88.0/24. Tá? E eu tenho aqui a minha rede WAN, tá? Que é a minha rede pública. Então, toda a minha rede 88.0/24 vai ser nateada para esse endereço IP aqui, o 92.168.1.28. Isso aqui é um teste conceitual feito em laboratório, tá? Mas do ponto de vista de rede, ele faz o que a gente precisa ver para conseguir entender o que é o protocolo ALG. Tá? Então, eu tenho aqui um ramal dentro da minha rede LAN, tá? Que ele vai mandar um request para o meu SIP server que está aqui na rede WAN, na rede pública, tá? Que é esse endereço IP aqui, 92.168.1.253. Então aqui eu vou mandar um pacotinho de registro, por exemplo, tá? Da minha rede LAN para a minha rede WAN. E esse pacote vai ser nateado para esse endereço IP aqui. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó, é o SIP client falando com o meu SIP server, e esse request aqui ele vai ser nateado, tá? Através do meu endereço IP público. Então, do ponto de vista conceitual do protocolo SIP, a gente vai conseguir entender bem o que o ALG ele faz aqui. Então, eu tenho aqui no meu primeiro cenário o SIP ALG desativado aqui no meu MikroTik. Perceba que ó, o pacote SIP antes de sair do firewall, quando ele saiu do MikroTik, eu fiz a captura aqui, e o endereço IP do meu MikroTik é o 92.168. O endereço IP do meu SIP client, que é o meu notebook dentro da rede, ele é o 92.168.88.254. Tá? Então você pode ver o IP de origem aqui, o 92.168.88.254. E no protocolo SIP, ele está se identificando com esse endereço IP, com seu próprio endereço IP, na porta 49670. Quando o pacotinho SIP ele atravessou o MikroTik e foi para o meu SIP server, eu capturei lá no meu SIP server esse pacote. E com o ALG desativado, você pode ver que o protocolo SIP ele se manteve exatamente o mesmo que ele saiu. Tá? Então você pode ver aqui o endereço IP real do meu SIP client 88.254 na porta 49670. Então você pode ver que o firewall ele não atuou no protocolo SIP. O firewall atuou apenas no endereço IP de camada 3, que é o IP de origem, tá? Então você pode ver aqui que antes era o 92.168.88.254 e ele foi nateado para o endereço IP de borda, que é o 92.168.1.28. Mas o meu equipamento de bordo, o meu MikroTik, ele não mexeu no endereço IP do contact, ou seja, ele manteve o original. Então, com o SIP ALG desativado, eu tenho certeza que o meu equipamento de bordo, o meu firewall, o meu modem, ele não está interferindo no protocolo SIP. Isso a gente consegue ver claramente aqui, através dessa comparação lado a lado dos pacotes, antes e depois de passar pelo roteador. Agora, quando o SIP ALG está ativado aqui no meu firewall, aqui no meu roteador, no MikroTik, perceba que eu capturei aqui o pacotinho saindo do meu SIP client. Perceba que ele está se identificando com o seu próprio endereço IP 88.254, que está correto. Quando o pacote passa pelo meu roteador e é enviado para o meu SIP server, o roteador ele vai fazer o NAT. Perceba que ele está trocando o endereço IP de origem, o 92.168.254 virou o 92.168.1.28. Fez o NAT, tá certo? E dentro do meu protocolo SIP, o meu cabeçalho contact, o endereço IP que eu tinha aqui, 92.168.88.254, virou um 92.168.1.28. Perceba que o firewall, o meu MikroTik aqui, ele atuou dentro do protocolo SIP, trocando o endereço IP de origem do meu SIP client pelo endereço IP de borda, ao qual o meu SIP server tem acesso. O SIP server está na rede 1, o 92.168.1.253 consegue falar com o endereço IP do MikroTik de borda. E o MikroTik, por sua vez, consegue fazer o NAT de volta para o meu SIP client. Então, perceba que o ALG ele funciona, ele foi criado para fazer esse tratamento do protocolo SIP, ao invés de eu ir lá e fazer estaticamente via IP fixo, via FQDN, via DNS ou DDNS, por exemplo, ou ao invés de ter que configurar o servidor STUM em cada SIP client, o SIP ALG ele trata de resolver o endereço IP de borda e ir lá dentro do protocolo SIP e especificar qual que é o endereço IP de borda correto para ser enviado para a minha operadora. Então, o ALG aqui, em alguns casos, ele faz um bom trabalho. Em muitos casos, ele faz um trabalho de acabar
desconfigurando o pacote SIP quando chega para a operadora, gerando problema. Por isso que a gente sempre pede que desabilite o SIP LG no meio do caminho, ou seja, no modem, no firewall, né, no roteador, no equipamento de borda, para fazer o tratamento diretamente pelo SIP client, que é mais garantido. Tá? Então, essa aqui é a ideia do SIP LG. Lá no meu canal do YouTube, eu detalho bit a bit como é que funciona o SIP LG, tá? Utilizando aqui um programinha que talvez muitos de vocês conheçam, que é o ALG Detector. Tá? Então, eu sempre recomendo para muitas empresas aí, quando forem implementar qualquer SIP client na rede, seja aparelho IP, softphone, PBX IP, SIP trunk, tá? Antes de falar com o SIP server que está lá na rede pública, né? Rodem o LG Detector para ver se não tem ALG habilitado aqui no firewall, no modem. Tá? Então, como é que o LG Detector funciona? Eu detalho bem aqui no meu canal aqui do YouTube. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque a gente também não tem tempo para isso, mas com certeza vocês vão poder ver ali com calma o vídeo lá no YouTube depois, que é bem interessante ver esse processo funcionando. Tá? Então, recomendo bastante utilizar esse programa aqui sempre, tá? Porque a gente acaba ficando na mão do pessoal de TI, né? Desabilita o SIP LG. Muitas vezes o pessoal nem sabe o que é isso, não sabe para que serve, né? Negam que está ativado, é bem comum também. Então, com o CPLG você consegue saber se está habilitado ou não esse recurso no equipamento de borda, independente do que o pessoal da TI fala, e você pode testar isso daí sempre que tiver habilitado ou não no equipamento de borda. Então, fica essa dica aí. Esse programa ele é muito útil e eu uso ele muito, tá? Bem, aqui só entrando na parte de demonstração, né? Então, eu tenho aqui um SIP client na minha rede. Eu vou falar aqui com o meu SIP server, né? A Direct Call aqui no caso. Então, antes de eu enviar um request aqui no meu SIP client, a gente vai utilizar o protocolo STUM para estar resolvendo. Aqui, qual que é o meu endereço IP de borda, para eu poder mandar o protocolo corretamente populado através do microSIP, tá? que é um SIP client aí, que acho que muitos de vocês conhecem. Então, vou estar falando diretamente com a operadora aqui, tá? Utilizando o protocolo STUM. Então, dá para a gente ver se tem muito bem com o Wireshark. Então, só vou mostrar aqui para vocês rapidamente como é que funciona. Então, vamos habilitar aqui o Wireshark. Eu vou capturar aqui o tráfego da minha rede LAN. Eu vou filtrar aqui apenas o DP port 5060 e o DP port 53. Tá? Então, eu quero pegar somente o tráfego SIP e somente o tráfego DNS da minha máquina para eu poder estar apresentando aqui para vocês. Tá? Então, você pode ver que não tem mais nada sendo apresentado e que eu estou pré-filtrando isso daí. Então, eu vou executar aqui o microSIP. Então, você pode ver que já está registrado. Eu já capturei aqui os pacotinhos. No meu microSIP, deixa eu só parar a captura. No meu microSIP, eu tenho configurado aqui a minha linha da Direct Call e eu tenho habilitado o servidor STUM. Tá? Então, antes de tudo, a minha máquina ela tem que saber quem que é o endereço IP do servidor STUM. Então, você pode ver que a minha máquina aqui está fazendo uma query DNS perguntando quem que é stumgoogle.com. E aí ele teve a resposta do servidor DNS, olha, stumgoogle.com está no IP 74.125.250.129. Esse aqui é o endereço IP do meu servidor STUM. Em seguida, a minha máquina aqui, ela fez um binding request, perceba que o protocolo Classic STUM, né, perguntando para o servidor 74.125.121.129, qual que é o endereço IP de borda? E aqui eu tenho a resposta, binding response STUM, o servidor mandando para a minha máquina, falando assim, o teu endereço IP de borda é 201.93.149.121. Usa esse endereço IP. E em seguida, minha máquina gera um request SIP. Olha o register aqui, protocolo SIP. A minha máquina falando com a Direct Call. E olha só o cabeçalho contact, que interessante. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para facilitar para vocês.
olha só o cabeçalho contact. Ele vem exatamente com o endereço IP público, 200.193.149.121, porta 1024. Então, quando eu mandei o meu registro para operadora, para a Direct Call, eu já mandei para a Direct Call qual que é o meu endereço IP de borda que ela consegue falar comigo. Se eu simplesmente desabilitar o servidor STUM, eu vou estar enviando o meu endereço IP privado. Então a Direct Call não sabe quem que é 10.1.1.100, que é o meu endereço IP local aqui da minha rede. Tá? Então esse é o tratamento que a gente precisa fazer antes de começar a mandar pacote para fora da minha rede. Tá? Continuando aqui, pessoal. Bem, da parte de tratamento do protocolo SIP para NAT, então a gente tem aqui aquelas opções, né, de utilizar o endereço IP fixo. Eu vou lá manualmente especifico qual que é o meu endereço IP de borda, ou meu DNS ou DDNS para cada aparelho, pode dar mais trabalho. Posso utilizar o protocolo STUM para resolver qual que é o meu endereço IP de borda. Ele é muito dinâmico, vocês viram como ele funciona aqui agora. Tá? Eu gosto muito de utilizar esse. E também eu tenho possibilidade de trabalhar com CPLG, que tem alguns problemas de implementação em alguns equipamentos. Tá? Então, geralmente, a gente desabilita o CPLG para poder fazer o tratamento via IP fixo, DDNS, DNS ou através do protocolo STUM, que são mais confiáveis. Frendo NAT, né, com um pacotinho antes de chegar até lá. Toda vez que a gente atravessa um pacote aqui no meu roteador, tá, então eu mandei um pacotinho IP aqui para o meu SIP server, um pacote de Keep Alive, por exemplo, o meu roteador ele inicia um timer aqui, que a gente chama esse timer de pinhole. Tá? Então eu tenho aqui um timer de pinhole configurado de 30 segundos. Então toda vez que um pacotinho atravessa aqui o meu roteador, da minha rede LAN para a minha rede WAN, um timer é startado aqui. E esse timer vai durar 30 segundos. Então eu tenho uma janela de 30 segundos para operadora, para quem está fora da rede, conseguir mandar um pacote para essa porta que foi aberta aqui no meu lado WAN, para ser encaminhado dinamicamente aqui para o meu SIP client que está sofrendo NAT através desse roteador. O problema acontece o seguinte: quando eu mando um pacote de 30 segundos, estabelece-se uma janela aqui de. Desculpa, vamos voltar aqui, né? Quando eu mando um pacotinho aqui atravessando o meu firewall, cria-se uma janela aqui de 30 segundos, por exemplo. Tá? Esse tempo aqui geralmente é configurável nos equipamentos de borda. Então, essa janela de 30 segundos me permite receber requests no sentido contrário, receber ligações no sentido contrário. E quando esse tempo aqui ele expira, quando essa janela aqui ela se fecha, os requests que a operadora VoIP manda para o meu roteador, eles são dropados aqui na minha WAN. Tá? Então, eu tenho que esperar um novo pacote sair aqui do meu equipamento que está dentro da rede, para eu inicializar uma nova janela de 30 segundos, para aí sim eu poder receber requests novamente da minha operadora. Então, esse recurso de pinhole não é muito conhecido, tá? Nem todos os firewalls ou equipamentos aqui eles têm disponibilização aqui de configuração desse timer. Nos meus testes que eu fiz aqui em laboratório, por exemplo, que a gente pega muito caso de campo, né, para trabalhar, no MikroTik eu sei que tem como a gente ajustar esse valor aqui, tá? E perceba que aqui no meu caso eu tenho também possibilidade de ajustar o timer de Keep Alive do meu SIP client. Tá, então aqui no caso eu forcei mesmo para que ele enviasse a cada 120 segundos, que é um tempo muito maior do que o timer de pinhole do meu firewall, tá? Para que ele literalmente criasse uma janela de 30 segundos de atividade do mundo externo para o mundo interno, né? E se fechasse esse tempo aqui, ficasse 90 segundos com essa janela fechada. Então, somente depois de 120 segundos que eu vou mandar um novo pacotinho para minha operadora, eu vou startar esse timer do pinhole de novo, eu vou ter uma janela de 30 segundos para a operadora poder mandar request para mim. O que é isso daí, pessoal? Isso daí é aquela instabilidade que a gente costuma ver. Poxa, o meu ramal não está recebendo ligação, né? Por quê? Porque fechou o tempo de pinhole aqui do firewall, por exemplo. É um caso muito comum que acaba caindo aqui para a gente analisar sempre. Fechou o timer de pinhole do firewall. O SIP client não tem mecanismo de keep alive para manter o meu pinhole ativo, a minha porta ativa, né? Então, o
SIP Server não consegue mandar requests para o SIP Client. A ligação simplesmente não toca aqui. E o que acontece? A gente vai lá e fala, reseta o SIP Client, fecha o softphone, abre de novo, reseta o aparelho telefônico. Quando reseta, ele vai mandar um registro para a operadora, o registro start o timer do pinhole, subiu o ramal, faz uma ligação, entrou a chamada, tocou o aparelho, resetou, funcionou. Né? Só que daqui a algum tempo ele vai parar de funcionar de novo, porque vai fechar, vai expirar o tempo de pinhole do meu firewall, o meu equipamento não tem mecanismo de keep alive ajustado corretamente para deixar esse timer aqui sempre ativo, sempre rodando lá no meu firewall. Então, a gente tem essa instabilidade aqui no cenário VoIP da rede. Então, muitas vezes é por desconhecimento desse mecanismo de keep alive. Então, o que a gente sempre pede? Eu sempre falo para que o pessoal, olha, quando você tem NAT, quando o teu SIP client está dentro da rede, está falando com a tua operadora VoIP, ativa um mecanismo de keep alive, tá? Para você não cair nessa situação aqui de timer do pinhole desajustado em relação ao keep alive, que muitas vezes nem está habilitado no teu SIP client. Então você vai ter problemas, tá? Ou você deixa a frequência de registro muito alta, né? Então ele vai enviar registro a cada 120 segundos ou a cada 60 segundos, que muitas vezes alguns SIP servers negam, né? Ou você tem que simplesmente vir aqui e habilitar o Keep Alive através do envio do Options, né? Então o SIP Options, como eu falei lá no começo, é um outro equipamento que a gente vai estar, é um outro método do protocolo SIP que a gente vai estar vendo aqui, tá? Esse cenário aqui, pessoal, do Keep Alive, ele está disponível lá no YouTube, tá? Então eu deixei essa aula aqui disponível lá no YouTube. Acessem lá, é aula 61, tá? Então SIP versus NAT pinhole, para que ele serve? Né? Então eu mostro como é que funciona aqui no MikroTik em detalhes essa questão aqui. O SIP client ele manda um request, a gente vai ver esse tempo esse connection timeout aqui sendo resetado a cada requestzinho que envia. A gente consegue acompanhar isso aí perfeitamente bem pelo Wireshark. Tá? Então é uma aula bem interessante, tá, pessoal? Não dá para entrar em detalhes e não dá para ficar mostrando aqui que também ia comer muito tempo. Tá? Então a gente tem outros assuntos também para falar, mas todos esses vídeos estão todos gratuitamente abertos lá no YouTube. Tá? Então eu recomendo mesmo que assistam. E é interessante, não precisa entender do pacote em si, não precisa saber analisar com o Wireshark. Se souber melhor, né? Mas o mais importante aqui é entender o conceito, é saber que isso tem que ser feito, tá? É saber que esses mecanismos de keep alive e tratamento do NAT têm que ser tratados e feitos sempre como boa prática, sempre que vocês forem implantar equipamentos em campo. Tá? Então, seguindo aqui, mecanismo de keep alive, SIP options, eu tenho aqui para SIP trunk e para aparelho telefônico, tá? Para SIP Trunk, eu tenho aqui, lá no meu VoIP Trunk, eu tenho Enable Heartbeat Detection. Então, eu tenho aqui habilitar. E qual que é a frequência de envio do Options? Se habilitado, o PBX ele vai regularmente enviar SIP Options para checar se o dispositivo está online. Esse SIP Options testa se o SIP Server dele está online. E ele também tem a função de abrir o buraco no firewall, literalmente, né, para eu poder receber requests no sentido contrário. E para aparelhos telefônicos IP ou para softphone, tá? Eu tenho aqui, Enable Options Keep Alive. Por default ele vem não, eu seto para sim, eu digo qual que é a frequência, eu vou enviar a cada 15 segundos. Tá? E aqui no MikroSIP, eu também tenho aqui a minha conta da DirectCall configurada. Eu tenho aqui, Keep Alive a cada 15 segundos. Tá? Então, a cada 15 segundos eu mando um pacotinho para minha operadora. Outro assunto importante, pessoal, a gente está falando aqui de tratamento de NAT, né, através de IP fixo ou FQDN, que entra aqui DNS ou DDNS, tá? Através do protocolo Stun, Turn ou ICE, ou através de CPLG. É muito comum hoje em dia, a gente tem lá uma rede VoIP, como vocês podem ver, com uma VLAN VoIP ou com SIP Server, com PBX-IP, tá? E eu tenho um firewall aqui com dois links. Então eu tenho aqui o WAN1, que é esse endereço IP, e eu tenho o WAN2, que é esse endereço IP, para falar com o meu SIP Server que está aqui nesse endereço IP. A gente já sabe, pessoal, que eu tenho que fazer o tratamento do NAT para o protocolo SIP. Só que através de qual link é que vai sair? O WAN1 ou o WAN2? Então, se eu vier aqui configurar via IP fixo, por exemplo, eu venho aqui no meu ramal A, eu tenho que colocar manualmente o IP 200, 201, né?
202, tal, tal, tal. E esse endereço, e esse ramal aqui, que é o ramal A, quando ele for sair pelo meu firewall, se ele foi populado com o IP 200, 201, 202, 203, que é esse aqui, né, é um IP fictício, tá, pessoal, que eu criei aqui só para testar. Quando o meu firewall receber esse pacote aqui, tem que ter uma regra criada para esse aparelho ou para minha VLAN VoIP rotear pela minha WAN 1, que foi previamente populada no protocolo SIP com o endereço IP ao qual ele tem que sair. Então, para falar com a minha operadora VoIP, eu tenho que sair pelo meu endereço IP corretamente, previamente populado pelo meu aparelho telefônico. Ah, mas vamos supor aqui que caiu a WAN 1. Esse IP aqui, ele está fixo, por exemplo. Então, ele está previamente populado com 200, 201, 202, 203. Se caiu a minha WAN 1, chegou aqui no firewall, ele viu que o probe aqui ele não está respondendo. O firewall vem aqui, faz um failover e sai pela WAN 2 para falar com a minha operadora. Você concorda que eu estou se anunciando para a minha operadora com o endereço IP 200, 201, 202, 203, né? Então ele vai se registrar aqui com esse endereço IP, e quando chegar uma operadora, e quando chegar uma chamada telefônica destinada para esse aparelho telefônico aqui, a operadora vai simplesmente tentar enviar para esse endereço IP aqui que está fora. Então o meu ramal não vai conseguir receber ligação. Então, o fato de eu trabalhar com dual link, com firewall com 2, 3, 4 links, por exemplo, me obriga a saber previamente por qual link que eu vou sair. Tá? Então, se o meu link cai e eu faço failover para o meu link 2, e eu tenho IP fixo configurado em todos os meus aparelhos telefônicos ou aqui no meu CP Trunk, né? Então eu vou ter um problema, porque o failover ele vai direcionar para um outro endereço IP diferente do qual eu estou anunciando previamente para cada aparelho telefônico. Então a gente não pode cair nessa cilada. Isso daí é muito comum. Tá? Outra situação que costuma acontecer aqui. Imagina que eu venho aqui e configuro STAN, tá? Aqui nesses aparelhos telefônicos ou aqui no meu PABX. Quando eu for gerar um request para minha operadora, o que a gente viu ali no Wireshark? O aparelho telefônico ele vai fazer um request STAN para o meu pro meu STAN server. O STAN server vai responder: olha, você está falando comigo através do IP 200, 201, 202, 203. Então ele informa esse IP aqui para o meu aparelho telefônico. O aparelho telefônico usa esse IP aqui para gerar um registro e falar com o meu SIP server através do endereço IP correto, populado com o endereço IP correto, respondido pelo meu servidor STUN. Agora, digamos que a minha WAN 1 caiu. O que vai acontecer quando o meu aparelho telefônico quiser falar com a minha operadora? O aparelho telefônico ele vai fazer um request STUN, tentou sair pela WAN 1, o probing dela está falhando, tá? Então, não vai sair pela 1, vai sair pela WAN 2. Ele vai falar com o servidor STUN: olha, qual que é o meu endereço IP que você está vendo aí? Ó, você está falando comigo pelo 177, 178, 179, 180. O servidor STUN responde para mim esse endereço IP aqui, WAN 2, e eu vou gerar um registro para minha operadora, populado com o meu endereço IP 177, 178, 179, 180, aqui no meu cabeçalho contact. Tá? Então, eu vou estar mandando para a operadora o endereço IP correto. Então, essa é uma das flexibilidades do STAN. Tá? Então, no caso de failover, ele já resolve para você o endereço da minha WAN 2, por exemplo, de forma dinâmica. Tá? Então, é importante a gente estar ciente disso quando a gente vai implantar equipamento VoIP na rede do cliente. Você tem que levantar essas questões de firewall também. Qual que é o link público que está saindo da tua telefonia IP? Em caso de failover, tu tem saída para a rede pública através de um outro link, né? Então, isso daí é fundamental você levantar essas informações. Tem muita gente que costuma fazer load balance, né? Então, vem um request, sai pela WAN 1, vem outro request, sai pela WAN 2, vem outro request, sai pela WAN 3, vem outro request, sai pela WAN 2, tá? Então, o que acaba acontecendo aqui? Pensa que você configurou aqui com IP fixo, aqui o teu ramal A. Né? Se um request ele sai aqui para minha operadora VoIP pela WAN 1, você configurou aqui o IP 200, tá tudo certo. Mas o próximo request sai pela WAN 2. Você populou aqui com o IP 200 e está saindo pelo link 177. Poxa, tá errado. Né? Então tem que tomar cuidado com load balance, né? Feito de forma round robin, que a gente chama, que sai
cada pacote aqui por um link para fazer uma pseudo distribuição aqui, tá? Então, quando você for distribuir carga em cima de telefonia IP, tá? Então, pensa que tu tem a tua rede LAN com os computadores aqui, né? Que é uma VLAN diferente, por exemplo. Então, tu pode fazer com que a VLAN de dados saia pela WAN 2, mas tu pode rotear a VLAN VoIP para sair especificamente pelo WAN 1. Então, aqui você acaba fazendo uma distribuição de carga, mas distribuir request por request, né, fazendo um round robin aqui pelos links, isso aqui, pessoal, não é recomendado, justamente pelo problema de tratamento do NAT para caso de prefixo, tá? O STAN pode ser que funcione, tá? Porque ele é um pouco mais dinâmico, né? Então, para cada request, como eu já expliquei, tu vai estar fazendo uma requisição STAN sempre para descobrir qual que é o teu endereço page-borda. Eu digo, pode ser que funcione porque alguns equipamentos, eles têm um tratamento diferente. Alguns equipamentos, eles fazem uma requisição STAN para cada request SIP. Outros fazem uma requisição STAN de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, né? Então, isso daí acaba caindo numa janela de tempo que pode ser que ocorra problemas de negociação. Por isso que é importante cuidar de como é que você vai fazer aqui o load balance no teu firewall, para que você tenha uma coerência entre o que está sendo gerado e pré-populado aqui no cabeçalho contact, esteja batendo com qual que é a interface que vai sair no teu firewall, tá? Para se comunicar com o teu SIP server. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então, isso daí é um ponto fundamental, um ponto importante. Você ter esse sincronismo do que está sendo gerado lá dentro da rede, o que está sendo pré-populado no protocolo SIP, com qual que é a interface do firewall que está saindo, tá, pessoal? Então, fica aqui uma observação importante em caso de load balance e failover, tá? Então, o ideal é que trabalhe com failover sempre e você resolva de forma dinâmica ou que você saiba por onde que está saindo os requests no teu firewall. Entrando um pouquinho na questão de segurança, pessoal, para telefonia IP, aqui é um assunto muito importante, tá? E muito interessante também. Essa aqui é uma apresentação que eu fiz no mestrado há alguns anos atrás, tá? O pessoal gostou muito, tinha muitos professores lá também que adotaram essa apresentação aqui e levaram para as universidades para estar discutindo sobre segurança também em cima de telefonia IP. Eu entro muito sobre como que cada ataque funciona aqui no curso de Wireshark para voz sobre IP. Quem fez curso comigo aqui há uns anos atrás, ao vivo também, eu entrava e explicava ataque por ataque, é bem interessante. E a gente vai falar aqui sobre o protocolo SIP dentro do modelo OSI. Tá? Então é importante a gente saber assim, que não é só vulnerabilidade no protocolo SIP que importa. Existe vulnerabilidade em todas as camadas do modelo OSI, tá? Tanto na camada física, quanto na camada de enlace, a camada de rede, transporte, todas elas são vulneráveis e muitas vezes não é o protocolo SIP que é atacado em si. Consequência desses ataques aqui nas camadas inferiores, né, acaba ocasionando problemas aqui na rede de telefonia SIP. Tá? Então é bem comum. Aqui estão alguns exemplos de ataque, tá? Não dá para entrar em cada um aqui agora, mas é importante saber que existe. Se pesquisar por eles na internet, você encontra explicações bem detalhadas. Tem alguns vídeos meus também que simulam ataques e mostram como é que funciona ataque lá no YouTube, tá? Aqui, pessoal, a gente tem alguns casos famosos aí de ataque para telefonia IP. Quando comecei a receber ataques em clientes, 2008, 2009, mais ou menos, eu comecei a entender um pouquinho com o Wireshark como é que funcionava isso daí, fui pesquisar muito na internet, e na época tinha muitos casos de investigação do próprio FBI até, né, informando como é que funcionavam ataques, principalmente ataques em cima de centrais telefônicas de bancos, tá? Então aqui fala que campanha de hackeamento de telefonia, né, para VoIP SIP servers, muito tem bastante lucro, né? Aqui está falando que VoIP hacking is freaking expensive, ou seja, é o caso de uma operadora VoIP que acabou quebrando devido a ataques de telefonia IP que ela sofreu e não se protegeu da forma adequada. Então, esse caso aqui eles detalham bem como é que funciona os sistemas de ataque em cima de telefonia IP e como é que os
os criminosos usaram esses ataques para fazer dinheiro, tá? Então, eu vou ver se eu consigo o link dessas investigações aqui para quem tiver interesse de ler, tá? É bem interessante. E qual que é a ideia de você ter ataque, né? Então, para que eu vou ficar atacando uma central telefônica para fazer aquela central ficar gerando ligação? Qual que é o meu intuito com isso, né? O que eu ganho com isso? Tá? Então, uma vez que você tem um PABX lá que está publicado para a internet o serviço SIP dele, né? É comum vocês verem que tu vai começar a receber ataque. Tá? Então, muitas centrais telefônicas respondem esse SIP Invite, ou SIP Register, ou SIP Options, esse pacotinho SIP que é enviado aqui. A partir do momento que a tua central telefônica respondeu aqui um 404, né, um 500, por exemplo, para um atacante, tá? Então, tu começa a receber diversos ataques aqui de vários países, tá? Começa a atacar aqui a tua central telefônica e o teu endereço IP público aqui, que tá anunciado, ele é espalhado para uma rede de bots aqui, tá? Que vão começar a gerar requests, e você vai acabar sofrendo um ataque de DDoS do protocolo SIP. Esse ataque geralmente ocorre por força bruta, tá? Uma vez que um desses atacantes aqui descobre a senha de um ramal SIP, ele usa a tua central telefônica para gerar ligações para números externos. E quando eles começam a gerar ligações e conseguem completar a ligação para números externos, tá? Muitas vezes para serviços por exemplo, de disque sexo, tá? É comum você pegar uma conta telefônica de um cliente teu que foi hackeado, disca lá para o número internacional, tu vai cair numa gravação, tu deve cair em alguma central de atendimento, mas a cobrança aqui, ela é invertida, ou seja, ela cobra a ligação de quem está executando e paga para quem está recebendo. Né? Então, esta aqui é uma forma de você monetizar o ataque SIP. Tá? Então, isso aqui é muito comum. Tá? Eu já tive analisando clientes atacados, peguei o número telefônico e disquei. Né? Eu fui ver de onde que era aquele número. Era de uma ilha aqui no meio do Oceano Pacífico, literalmente. Né? Caí lá, era uma mulher falando, né? Eu lembro bem, né? E eu lembro assim que a cobrança, eu fui pesquisar depois e se tratava de um número de disque sexo, por exemplo. Esses casos de relato aqui do FBI, por exemplo, eles falam muito sobre isso, sobre essas tarifações invertidas, né? Através de serviços de disque sexo que são comuns aí mundo afora, tá? Então, essas ligações aqui que são feitas através da central telefônica, através de um ataque, o cara mandou um invite para a central, pegou uma linha do PABX, discou para um telefone de disque sexo, então essa tarifação aqui ela é revertida em dinheiro para o atacante, para o proprietário, para o laranja, que seja. Tá? Então essa aqui é uma forma de monetizar através de ataque SIP. Outra forma, por exemplo, é você enganar, que nesse caso aqui que teve um banco que foi hackeado, acho que é esse daqui, que é um banco que foi hackeado, os atacantes, eles utilizaram a central telefônica do banco, as linhas telefônicas do banco, para ligar para os clientes do banco, informando uma URA, falando, houve problemas com o seu cartão, para confirmar, digite o número do cartão de crédito, né? Então, naquela época, não tinha conscientização, e acho que nem hoje em dia, né? Tem muitos usuários aí que não têm conscientização para sistemas, para ligação telefônica, essa conscientização de segurança, né? E muitos acabavam colocando os dados ali, digitavam as informações do cartão, da conta, por exemplo, e entregavam essas informações para os hackers, para os atacantes. Tá? Então, o usuário recebia uma ligação do seu próprio banco, né? Olha, por favor, digite o número do seu cartão, por exemplo, alguma coisa assim. Então, eles acabavam confiando. Então, eles coletaram centenas de dados de informações bancárias, cartões de crédito, utilizando as linhas telefônicas do banco que foram hackeadas para a internet. Tá? Então, tem diversas formas de se ganhar dinheiro aí hackeando centrais telefônicas, tá? Aqui eu tenho um vídeo lá no canal, como analisar ataque SIP com o Wireshark, tá? É um vídeo bem interessante de algumas centrais telefônicas que foram atacadas, tá? Eu mostro como identificar, quais são os comportamentos, tá? Então é um vídeo bem interessante para vocês entenderem um pouquinho como é que os hackers utilizam a tecnologia para hackear centrais telefônicas, tá? E, bem,
E aqui também eu tenho um outro vídeo que eu explico como hackear uma conta VoIP. Então, eu tenho lá um servidorzinho, uma máquina Kali Linux. Ali dentro é cheio de ferramentas para fazer testes de intrusão, pen teste e tudo mais. Tá? É, então, é legal conhecer as ferramentas que o pessoal utiliza e quais são os processos que o pessoal utiliza justamente para você poder se proteger melhor, né? Então, eu sempre recomendo ver esses vídeos aqui para gerar conscientização, tá? Então, aqui tem algumas dicas de segurança para telefonia IP que eu sempre passo nos cursos, tá? Para evitar para dificultar o ataque o ataque para cima dos equipamentos de campo de vocês, tá, pessoal? Então, aqui, primeiro passo aqui é evitar expor a porta CIP 5060, tá? Então, quando você for trabalhar com equipamentos PABX dentro da tua rede, geralmente você pode dizer qual que é o teu endereço IP público, manualmente configurado, e qual que é a porta pública que você está utilizando. Então, não utilizar a porta 5060, que quando os atacantes eles estão escaneando a internet em busca de SIP servers protegidos, eles têm que dizer qual que é o IP que eles vão usar e qual que é a porta. E o range de portas é de 65 mil portas para cima. Né? Então, tenta sair da porta padrão e coloca lá uma porta 35 mil, 40 mil, 41 mil, por exemplo, que está fora do escaneamento dos atacantes, dos frackers, né, dos phone hackers. Quando possível, utilize transporte TLS ou TCP para sinalização SIP e não UDP. Isso aqui é importante porque a maior parte dos ataques, pessoal, acontece em cima do transporte UDP, que você simplesmente aponta e atira, não precisa passar por aquele processo do triple handshake, do TCP, sim, ACK, aí eu faço um push de um pacote SIP, aí eu tenho que esperar o timeout do protocolo, não recebi o ACK, o TCP tenta reenviar de novo. Então, o processo é muito mais complicado e muito mais lento do que o UDP. Então, os atacantes sempre vão preferir ataque over UDP. E se a tua porta UDP 5060 está aberta lá no firewall, o teu equipamento ele vai levar ataque. Tá? Então, os atacantes sempre fogem do TCP e sempre fogem do TLS. Se a tua operadora VoIP, por exemplo, a DirectCall, aceita a sinalização over TCP, aceita trabalhar com SIP sobre TCP e você está sofrendo com ataque, tenta mudar o protocolo de transporte do teu SIP server, lá do teu SIP trunk ou dos teus aparelhos telefônicos para TCP e fecha a porta UDP lá do teu firewall, tá? Então isso daí com certeza vai resolver o problema. Pessoal, em mais de 15 anos eu nunca vi um ataque over TCP, tá? É tudo sobre UDP. Eu sempre falo aqui para utilizar senhas complexas para os ramais SIP, tá? Trabalhar com mínimo de 15 dígitos, não só para os ramais SIP, né? Mas para tronco SIP, do lado da operadora é um ramal, né? Mas trabalhar com mínimo de 15 dígitos, utilizar caracteres maiúsculos, minúsculos, números e também caracteres especiais sempre que possível, tá? Então, protocolo, ataque em cima do protocolo SIP é questão de tempo para conseguir quebrar. É ataque de força bruta. Se você colocou uma senha 1234, 123456, como eu já vi em muitas auditorias feitas em centrais atacadas, você vai levar ataque, pode ter certeza. Senhas fracas é comum também. Então, quando você aumenta a complexidade aqui com a quantidade de dígitos e com a complexidade da senha, tá? Geralmente o atacante ele vai sair de cima do teu SIP server e vai para um alvo mais fácil. Então a questão aqui é inserir dificuldade para o ataque. Tá? Utilize recursos de segurança em seus equipamentos para prevenção de ghost calls. Tá? Isso aqui é um assunto que eu conversei bastante lá com o Gabriel da DirectCall. É muito comum esse tipo de problema aqui nos clientes. Geralmente o atacante ele percebe que tem um SIP server respondendo ou tem aparelhos telefônicos atravessando o NAT, atravessando o equipamento de borda ali, fazendo o NAT. E quando você manda um pacotinho SIP para aquela porta aberta do pinhole, ele direciona para o equipamento que está atrás, que é um aparelho IP ou um SIP server. E o aparelho IP simplesmente toca. Né? E aí o usuário vai lá, atende a ligação, está mudo, desliga, recebe mais uma ligação, e tem centenas de ligações recebidas por dia. E claro, os clientes reclamam isso daí. Tá? A gente chama de ghost call, uma ligação fantasma. Existe recurso de segurança, tá, pessoal? Para aparelho telefônico, para PABX, para softphone, que previne isso daqui.
Então, me lembrem depois que na parte de perguntas e respostas ali, eu vou demonstrar para vocês como é que funciona essa Ghost Call e como é que a gente previne isso, tá? É bem interessante. Troque senhas com frequência. Oriente o cliente sobre a importância disso. Venda segurança para o teu cliente, tá? Então, quando você for implementar um PBX, claro que dá mais trabalho, mas informa ele que, olha, eu costumo trocar senha a cada 3 meses, a cada 6 meses, por exemplo. Eu tenho uma política de segurança na minha empresa. Quando eu presto serviço para clientes, assim, né, eu não mantenho a minha senha por 5, 6 anos. Tá? Muitas empresas que eu conheço que usam a mesma senha há muitos anos. Tá? Então, é um prato cheio isso daí para bandidagem. Né? Então, quando você orienta o teu cliente vê que você leva em consideração a segurança, agrega mais valor para o serviço que vocês estão prestando e vendendo. Evite a utilização de palavras conhecidas, tá? Então, aqui nesse vídeo eu mostro que é utilizado um arquivo rock.txt, que é um banco de senhas disponíveis na internet. Esse arquivo tem mais de 20 GB, tá? Tem milhões de senhas lá conhecidas, e a maior parte das senhas que são utilizadas como input desses ataques para tentativa de força bruta são palavras conhecidas. Então, quando você coloca lá senhas com caracteres aleatórios, por exemplo, você foge desse banco de dados que é utilizado. E o ataque se torna muito mais difícil de acontecer e ser bem sucedido para cima do teu SIP server, tá? Para cima do teu equipamento. Outro ponto importante aqui, pessoal, bloqueie as contas SIP para ligações internacionais. Quando acontecer ataque e o teu PBX for invadido, os hackers vão tentar fazer ligações internacionais que são mais onerosas, tem mais retorno financeiro. Tá? Então, conta SIP liberada para ligação internacional, se vier a acontecer, ou se o cliente de vocês precisar fazer ligações internacionais, tenta colocar através de um PIN, através de um código verificado, por exemplo, para que ele digite uma senha que é uma camada adicional de segurança para o sistema de vocês. Tá? Então, evitar deixar aberto, puxou o 0, discou o 00 e o código do país, tentar evitar isso daí e só deixar liberado quando o cliente realmente precisar, através de uso de senha, se for possível, claro. Né? Trabalhe com versões sempre atualizadas em seus equipamentos. Bem, pessoal, é importante dizer que no mundo de segurança, os atacantes estão sempre na frente de quem está provendo defesa. Né? Então, a gente não cria defesa para ataque que não existe. Então, quando ocorre algum ataque novo, alguma vulnerabilidade disponibilizada lá na CVE, por exemplo, os fabricantes correm para ir lá e se proteger dessa vulnerabilidade e lançam versões de aparelhos, softphone, PABX, para implementar essas proteções. Tá? Então, sempre que possível, atualize a versão, saiba o que está entrando nessa versão nova. Muitos fabricantes têm seus próprios release notes ali que informam o que está sendo corrigido, quais bugs, quais vulnerabilidades, tá? E sempre que possível atualize os equipamentos. Não trabalhem com versão de fábrica, tá? Segmente sua rede em VLANs, quando possível, tá? Claro que tem muito cliente pequeno aí que nem sabe o que é VLAN, mas tem muito cliente grande aí trabalhando com 70, 80, 90 máquinas para cima dentro do mesmo segmento de broadcast, tá? Então isso daí para ataque em escala horizontal é um prato cheio, tá? Que muitos ataques se perpetuam aí através da camada de enlace mesmo. Quando a gente segmenta em VLANs, a gente acaba criando micro redes ali, né? Que são roteadas por um roteador que provê controle, provê mecanismos de análise, provê logs. Olha, tal rede está falando com tal rede de telefonia IP começou a gerar muito tráfego para cima da rede de dados, por exemplo. Tá? Então, você consegue criar alertas para isso, consegue criar controles, ACLs, tá? Para prevenir que ataques para a tua VLAN de telefonia acabam se proliferando para a VLAN data ou vice-versa. Muitos ataques de rede, por exemplo, utilizavam o protocolo ARP. Tá? Então, já vi muito ataque dá 15 horas da tarde, toda a minha rede de telefonia para de funcionar. Né? E quando a gente vai analisar isso daí, ocorre um pico de requisições ARP, né? Naquele horário. Tá? Aqui ocorre lá, por exemplo, mais de 20 mil requisições ARP por segundo. Né? Então, isso daí acaba matando todos os aparelhos telefônicos IPs da rede. E por quê? Porque tem uma máquina infectada que em algum momento ela foi trigada para gerar muita requisição e essa
vulnerabilidade no meu computador aqui, por exemplo, né, no computador que estava na rede, acabava parando todo o sistema de telefonia da empresa. Então, quando você segmenta em VLAN, requisições ARP não são propagadas. Tá? Então, tem uma série de benefícios aí em estar segmentando a rede. Libere as portas do seu firewall apenas para endereços IPs solicitados. Então, quando a Direct Call ela manda, por exemplo, um e-mail para vocês, olha, abra a porta 5060 para mim, 5061, por exemplo, mas abra ela apenas para o endereço IP da Direct Call. Então, evita que outros endereços IPs de atacantes consigam entrar através dessas portas aqui no PBX de vocês. Tá? Então, leve em consideração sempre isso daqui, que é fundamental. Tá? É limitar pelo endereço IP de origem. Mantenha o firewall do seu PBX sempre ativado. Tá? Então, tem PBX que vem com firewall, tá? Por default, lá na interface One, e eu já vi muita gente assim, desativando o firewall do PBX para que ele responda ping. Só que o firewall tem uma série de benefícios. Se receber muitos pacotes por segundo de um endereço IP na porta 5060 caracteriza um ataque. Né? Então, quando você desabilita o firewall, ele perde essa camada de proteção e você deixa ele exposto. Tá? Então, se tem firewall no teu PBX, mantenha ativado. É sempre uma boa prática. Sistemas de GeoIP e DSPS também são muito úteis. Tá? Grande parte dos ataques SIP vem de endereços IPs fora do Brasil. Tá, e quando você tem GeoIP identificando, olha, esse request SIP está entrando no meu firewall pelo Brasil, beleza, pode ser a tua operadora VoIP te mandando uma chamada de entrada. Mas quando vem um request SIP de um endereço IP proveniente da Rússia, né, da China, dos Estados Unidos, esse request ele é bloqueado e nem chega no teu PBX, evitando que acabe atacando. Tá? Evitando que você acabe recebendo ataque. E muitos desses sistemas são free. Tá? Se você tiver lá o firewall que tem esse recurso, algum servidor Linux trabalhando ali em conjunto com o teu firewall, você pode ativar sistemas que nem o Suricato, né? Eu não me lembro agora outros sistemas, mas são sistemas free que são muito utilizados aí. 13º, ative apenas serviços estritamente necessários. Menos serviço significa menor superfície de ataque, é claro. Né? Então, a gente trabalhou muito tempo ali com equipamentos analógico, digital e IP também. A gente ia instalar, por exemplo, colocava somente ramais analógicos e digitais ali para o cliente utilizar um E1 e SDN. Só que aí uma vez eu vi o pessoal ativando, coloca ramal SIP, coloca tronco SIP, habilitava os serviços lá no PBX, mas o cliente ele não utilizava. Né? E eu perguntei, mas por que tu tem isso daqui habilitado se o teu cliente é puramente analógico e digital? Porque isso aqui fica fácil para eu poder fazer teste pelo cliente. Tudo bem, eu entendo. Né? Facilita o teu diagnóstico, o teu troubleshooting, se você precisar ver que o link caiu, está com dificuldade para fazer alguma ligação, etc. Né? Mas você expôs a porta SIP para o mundo público, não colocou nenhuma tratativa de segurança, as senhas aqui dos teus ramais não são senhas complexas. Se esse cliente começar a levar ataque, ele vai começar a fazer ligação para fora. Né? É inevitável isso. Né? Então, a partir daí o pessoal, poxa, eu não vou ter tronco SIP, não habilita a placa SIP. Né? Eu não vou ter ramal SIP, não habilita a configuração de ramal SIP, deixa os ramais sem senha, por exemplo, deixa os ramais desconfigurados. Menos é mais. Tá? Então, não ative serviço desnecessário, gerando vulnerabilidade para os teus clientes. Nunca mantenha as senhas e usuários padrões do sistema. Então, quando a gente pega lá um endereço IP público, começa a escanear, vê que tem porta HTTP aberta, né, muita gente não troca a senha, por exemplo, de administração. Então, você coloca lá admin, root, root, admin 1, 2, 3, 4, que seja, né, e você acaba acessando o equipamento. Né, de fora. É muito comum isso daí. Alguns fabricantes já te forçam a trocar a senha no primeiro acesso. Ótimo. Né? O usuário é o mesmo, é o padrão, admin, mas a senha é uma senha diferente. Tratem de colocar uma senha complexa e tratem de criar uma rotina para alteração também, por questão de segurança. Né? Serviços como DISA, Correio de Voz, Secretária Eletrônica, Siga-me também criam vulnerabilidades. Então, quando eu ligo para um cliente, eu caio numa DISA, num pré-atendimento, existem códigos aqui dentro que eu consigo digitar que permitem com que eu acabe conseguindo acessar um tronco e discar para fora. Tá? Muitas vezes serviços que são bloqueados por
por default, mas eles podem ser habilitados. Então, somente habilite se for estritamente necessário. Tá? E cuidado com vulnerabilidades que existem. É mais fácil hoje em dia atacar pelo protocolo SIP, tá? Mas antigamente era muito comum esse tipo de ataque aqui em cima de DISA, que é o rei de voz e tudo mais, tá? Porque tem códigos de controle que eu posso digitar aqui do mundo externo para eu poder escutar minha caixa postal, para eu poder discar para o número que me ligou e assim por diante. Tá? Outra, nunca desative os temporizadores para os serviços acima citados, tá? Então tem temporizador tronco-tronco, né? Esse tipo de coisa que muitas vezes o pessoal vai lá e acaba desativando, que não é bom deixar ele desativado justamente para limitar o tempo de uma chamada tronco-tronco. Então, antigamente, quando o usuário fazia um desvio do ramal físico dele para o celular e alguém ligava para o DDR dele, acabava gerando um tronco de entrada para um tronco de saída. Esse é o temporizador tronco-tronco que eu me refiro aqui nesse caso. Tá? Então a gente vai lá e acaba desabilitando esse temporizador para poder deixar a chamada rodando por mais tempo. Tronco analógico geralmente costumava ter bloqueios, então a gente dependia desses timers, mas para tronco digital e tronco SIP geralmente não tem mais esse problema. Mas, no caso de uma chamada acontecer com ataque bem sucedido, geralmente você vai ter ali uma saída tronco-tronco que vai ser temporizada por esse temporizador, tá? E vai acabar minimizando o ataque, mas mesmo assim ele acaba te protegendo. Tá? Treinamento de segurança para seus usuários contra fraudes. Isso é fundamental. Cuidado com a engenharia social. Eu já vi casos de ataque onde o atacante ligou para o piloto da empresa, pediu para a telefonista digitar um código no ramal dela, se identificando como alguém da TI. A telefonista simplesmente acatou o que recebeu, desligou o telefone e digitou o código. A partir daí, todas as ligações que entravam para o piloto caíam no ramal dela e eram desviados para o número externo, que tinha uma tarifação invertida. Tá? Então, por algumas horas, até descobriu por que parou de receber ligação, a gente foi acionado, fomos até o cliente, identificamos, e eu falei, esse ramal aqui está desviado para esse número. Mas quem foi que fez isso? Perguntei, a telefonista falou que o pessoal da TI entrou em contato e pediu que digitasse esse número. Mas que número que pediu isso? Quem da TI? Né? Então, a telefonista ela foi enganada. Tá, e desviou todas as ligações daquele número telefônico que tinha uma frequência de chamadas muito alta, né? Desviou para fora e começou a gerar tarifação do cliente para aquele número telefônico que era revertida em dinheiro para alguém. Alguém teve que pagar essa conta. Tá? Mas a telefonista não foi devidamente treinada contra a engenharia social. Tá? Algumas perguntas a mais ali, mas quem da TI? Por que não está me ligando do ramal interno? Onde você está? Por que a gente não pode falar pessoalmente, por exemplo, né? Poderiam ter evitado esse tipo de problema. Aqui, eu sei que é difícil, tá, pessoal? Mas evitar salvar senhas em navegadores, tá? Que a gente acaba usando muito por comodidade, mas o problema é que a tua máquina que acessa N clientes e geralmente tem a senha de cada cliente salva para facilitar o acesso e dar rapidez ao atendimento, a tua máquina acaba se gerando um ponto de vulnerabilidade para todos os teus clientes. Senhas salvas, favoritos lá em navegadores. Se a tua máquina for hackeada, tá? Através da tua máquina, o atacante consegue acessar todos os teus clientes. Então, eu sei que é um pouco difícil, né? Mas evitar salvar senhas em navegadores, usar aqueles cofres de senhas ou autenticação de 2 fatores já é algo que minimiza esse tipo de problema. Nunca utilize a mesma senha entre diferentes clientes. Então, tem empresas que eu conheço aí que utilizam a mesma senha para dezenas e dezenas de clientes. Então, se eu atacar um cliente, consigo pegar um endereço IP de algum outro cliente, eu sei que a senha daquele cliente vai ser a mesma do cliente que eu já ataquei, por exemplo. E outra, como a gente não costuma trocar a senha, vai que tem algum funcionário que trabalhou para mim por muito tempo, né? Saiu da empresa, acabou levando o endereço IP de todos os clientes, a senha é a mesma ainda, tá? Então, esse pessoa pode vir a fazer alguma coisa. Já houveram casos assim, tá, pessoal? De que esse funcionário acabou acessando os clientes e acabou derrubando o sistema de telefonia por seus próprios motivos, tá? E também, por último, que algumas solicitações dos clientes criam vulnerabilidades no sistema, tá? Então, às vezes o cliente fala, olha, eu quero que o meu ramal seja liberado para ligações internacionais. Você fala, olha, existe risco de segurança em qualquer sistema de telefonia IP. A gente costuma deixar bloqueado sempre
por esse motivo. Para fazer ligação internacional, eu vou pedir que você digite essa senha antes. É por questão de segurança, tá? Que o teu ramal ele vai ficar liberado. Não, eu não quero que isso daí tenha senha, né? Então, olha, esteja ciente então de que existe um risco de segurança para qualquer sistema de telefonia IP, não só esse que eu estou te entregando, mas qualquer equipamento que vier aqui ser instalado na tua empresa, se deixar liberado para ligações internacionais tem risco. E se você formalizar isso daí por e-mail, é sempre melhor, tá? Para caso algum dia venha acontecer alguma coisa, você tem algo informando que, olha, o senhor João de tal empresa, né, ele foi avisado dos riscos de segurança, isso, aquilo. Então, pelo menos tem um consentimento ali por escrito que, de uma certa forma, protege vocês contra esse tipo de problema, tá? Bem, pessoal, no meu canal do YouTube, tá? Então tem aqui youtube.com/GilsonJust, tá? Tem diversos vídeos aqui, tá? Que vocês podem utilizar como referência. Muitos deles trazem conscientização, né? A respeito desses itens que a gente abordou aqui, tá? Então, por mais que não precisa saber lá no pacote onde procurar, tá? Eu acho que estar consciente do tratamento do protocolo SIP para NAT, estar consciente sobre problemas de dual link no firewall, né, em cima do protocolo SIP, estar consciente sobre o SIP ALG, estar consciente sobre segurança para telefonia IP, tá? Então, acho que isso daí é o ponto mais importante aqui desse webinar. Então, tem muito material aqui disponível na internet, tá? Eu deixei aqui o link. O pessoal enviou aqui para mim as principais perguntas aqui do chat, né? Então, o Eder perguntou, essa porta do microchip ou telefone IP são portas aleatórias? Depende da configuração. Muitos aparelhos telefônicos vêm setado com a porta estática 5060 ali, que já é uma porta suspeita por natureza, né? É uma porta muito visada. Então dá para você deixar essa porta de sinalização aleatória, é uma configuração que geralmente tem nos aparelhos telefônicos ou nos softphones, tá? E o ideal é que fique aleatória sempre. Tá? Então, o aparelho telefônico sorteia uma porta lá dentro dentro do range dele para poder gerar aquele request como porta de origem. Bem, o Rodrigo aqui enviou, no final, se possível, falar um pouco sobre CIP-ALG, QoS e marcação de pacote DSCP. Bem, acho que CIP-ALG é o tratamento do endereço IP público, né, para o request CIP que está atravessando ali o equipamento de borda, seja firewall, roteador ou modem, né? A gente discutiu bastante. QoS e marcação de pacote DSCP. Bem, a marcação de pacote DSCP é uma das fases do QoS, né? Onde a gente marca cada pacote SIP, E/ou RTP com uma classificação diferente. E quando esse pacote chega nos roteadores, que geralmente é onde a gente tem as filas de envio dos pacotes, né? A gente tem diferença de link, então 1 gigabit dentro da LAN, afunilando para 100 mega, então dependendo da quantidade de tráfego e o throughput desse roteador, começa a gerar filas de bufferização para conseguir sair de um link mais rápido para um link mais lento, e essas filas, geralmente, a gente pega os pacotes que têm uma classificação de QoS maior para poder enviar eles antes, então eles não são bufferizados nos roteadores e equipamentos de borda, tá? Então, sim, é importante marcar os pacotes QoS, e é importante ter essa marcação sincronizada e realizada de acordo com as filas de priorização dos roteadores, tá? E lembrando que não adianta marcar pacote QoS para a internet, que na internet não existe priorização de tráfego, tá, pessoal? Então, imagina se eu quisesse priorizar o meu tráfego VoIP em cima do tráfego financeiro de alguma empresa aí, né, que se comunica com o servidor em nuvem. Então, não faria sentido. Um teria mais prioridade que o outro colocaria mais prioridade, e no fundo ninguém acabaria sendo priorizado. QoS, priorização de tráfego, só existe em rede privada, tá? Bem, o Rodrigo aqui comentou, normalmente o CIP-LG atrapalha mais do que ajuda. Sim, eu concordo, tá? Então cada fabricante acaba desenvolvendo o CIP-LG à sua maneira, alguns acabam fazendo da forma correta, outros da forma incorreta, e quando faz da forma incorreta é que a gente tem problema de negociação do protocolo SIP. Deixa o protocolo SIP ser negociado pelas pontas, quem está originando e quem está respondendo, não por um cara que está no meio, que é o roteador. Tá? Então, esse cara que está no meio, ele pode desfazer o que foi negociado entre as pontas. Então, esse é o problema do CIP ALG aqui habilitado, tá?
O Lauro Pereira perguntou aqui, em um ambiente multi-WAN, como faria essa tratativa de NAT? Bem, isso foi discutido ali um pouquinho, não sei se a pergunta veio antes ou depois, né? Mas o ideal é que o NAT seja tratado sempre, o NAT no protocolo SIP seja sempre tratado de acordo com o que está sendo originado lá nos aparelhos telefônicos ou no SIP trunk ali do teu PABX, né? Então, se você está especificando que o request vai sair com o endereço IP público do teu link A, então no roteador, no firewall, tu tem que fazer com que aquele request saia pelo teu link A. Não faça failover pelo link B marcado pelo link A. Né? Então esse é um protocolo onde acabaria gerando problemas de negociação e é bem comum isso daí acontecer. Então quando tem failover, tu tem que saber que ocorreu o failover, tem que ter mecanismos de tratamento do NAT com o protocolo STAM que acaba resolvendo de forma dinâmica o teu failover, e também questão de load balance, né? Cuidar bem como é que você vai fazer essa configuração em sincronismo dos teus aparelhos IP, softphone, SIP trunk, com o teu firewall, tá? Então isso daí tem que estar bem alinhado antes de você prosseguir com a comunicação de quem está dentro da rede privada com quem está na rede pública daí, tá? O Pesão aqui, né, comentou, no IP estático ele funciona com DDNS? Sim, ele funciona, só depende daí do teu client SIP gerar uma requisição, um request DNS para resolver qual que é o endereço IP público da vez que está relacionado, associado com aquele DDNS específico, tá? Mas sim, funciona. Sobre mineração de cripto em servidores Asterisk, sim, acontece, né? Às vezes é possível o teu equipamento ali, ele está sendo, tá utilizando a carga de processamento dele não só para chamadas VoIP, mas para estar minerando cripto. É bem comum isso daí em equipamentos IoT, por exemplo, que estão contaminados de alguma forma, né? Mas já vi situações sim de que servidores Asterisk estão com processamento em excesso, e quando você vai ver qual que é o processo associado, é um processo suspeito lá que no final das contas está sendo utilizado por terceiros aí para estar minerando Bitcoin, essas moedas digitais, tá? O Lauro falou aqui, pegando o gancho do PFSense, seria uma boa prática um PFSense na frente do PABX, falando em uma implantação em VPS, né? Já ouvi falar que em firewall como o PFSense só atrapalharia, e que se fosse para pegar pesado com segurança, seria bom colocar um SBC na frente e não um firewall como o PFSense. É um ponto bem interessante esse, Lauro. Bem, a firewall trabalha ali nas camadas 1, 2, 3, nas camadas 3 e 4, basicamente, tá? Ele trabalha fazendo NAT, tá? Trabalha gerenciando tráfego interno para externo, externo para interno, e tem uma série de recursos de segurança que são do ponto de vista genérico para a rede. Tá? Firewall não atua na camada de sessão ali para lidar especificamente com o protocolo SIP ou com outros protocolos da camada de sessão. Então, o firewall na frente de um PABX, de um SIP server na tua rede, teria um bom funcionamento ali para te proteger de ataques DOS, DDoS, por exemplo, ataques de fora, integração com GeoIP, né, para poder filtrar o tráfego que chega no teu SIP server sem estar sobrecarregando ele, e fazer o teu SIP server atuar com equipamentos de segurança que poderia ter um cara ali na frente fazendo isso por ele, tá? Então, de uma certa forma, tu deixaria o teu firewall sobrecarregado por esses ataques, protegendo o teu SIP server ali de dentro. Um SBC é um firewall específico para telefonia IP. Tá? É um firewall que não atua só nas camadas de rede e transporte, mas atua na camada de sessão. Ele mexe no protocolo SIP, ele lida com os cabeçalhos do protocolo SIP, ele olha os cabeçalhos do protocolo SIP e decide quem pode e quem não pode chegar ao teu equipamento ali na rede interna, ali no teu SIP server. Tá? Então o SBC é sempre mais recomendado, tá? Para colocar essa camada de segurança adicional, né? Entre quem está fora e o teu SIP server que está dentro, protegendo ele completamente, tá? A nível de rede, a nível de transporte, a nível de aplicação também. Vamos lá. Rodrigo Souza. A questão da implementação do firewall como PFSense é o NAT. Também tem essa dúvida. Quando usado um VPS, é bom colocar um firewall na borda ou pensar na segurança no próprio servidor. Sim, é o que eu comentei ali, né? Você pode colocar um firewall na frente do teu SIP server, protegendo ele das camadas de rede e transporte,
mas o firewall não consegue chegar na camada de aplicação. Ele não consegue abrir o pacote, olhar dentro do protocolo SIP e tomar uma decisão baseada em algum header específico ali de dentro. Então, isso daí, quem costuma fazer isso é um equipamento, é um SBC no caso, tá? Matheus Fava, muitas operadoras estão adotando o uso do protocolo SIP com criptografia TLS. Quais as recomendações tu pode nos fornecer para realizar uma análise de pacotes mais aprofundadas nesses cenários, né? Uma boa pergunta, Matheus. Inclusive, um dos itens do Papo VoIP, ali que eu vou estar tratando, é justamente como analisar tráfego criptografado. Tá? Então, uma vez que eu consigo exportar quais são as chaves de criptografia ali do meu SIP Server, ou do meu SIP Client, por exemplo, eu consigo utilizar essas chaves em conjunto com o Wireshark para descriptografar o tráfego SIP que foi criptografado, né? Então, quando a gente tem uma criptografia TLS ali se comunicando com o operador, ou os ramais falando do TLS com o teu SIP Server, de uma forma genérica, a gente perde o poder de interpretação e abrir esse conteúdo com o Wireshark. Tá? A não ser que a gente tenha a chave de criptografia, né, ou os certificados envolvidos ali nessa negociação TLS para conseguir analisar esse tráfego, tá? Então, claro, tem alguns pontos ali a serem analisados, né? Mas dá para a gente fazer análise, assim, do conteúdo TLS utilizando as chaves de criptografia, juntamente com o Wireshark para conseguir ver o que está sendo enviado de tráfego SIP over TLS descriptografado pelo Wireshark, tá? É possível sim. E o Lauro mandou aqui, pensando em VPS para quem fornece PABX para clientes, na segurança o melhor é ter firewall, PABX ou SBC, PABX ou firewall, SBC ou PABX, né? Então depende, né? Tem muitas centrais telefônicas que têm recursos de segurança, tem muitas centrais telefônicas que não têm recursos de segurança, então depende da tua topologia que foi montada. Então, se você tiver um PABX com SBC na frente, você vai ter o PABX tratando da parte de SIP Server, registro, etc., né, e gerenciando as chamadas entre os teus SIP Clients que estão registrados no teu PABX, e tu vai ter um equipamento de alto nível ali, a nível de aplicação, gerenciando o que pode chegar e o que deve ser barrado do ponto de vista de quem está fora, se comunicando com o teu SIP Server. SBCs também resolve a questão de NAT ali, tranquilamente, né? Então, isso daí é uma das principais funções do SBC, além de realizar atividades como transcoding, transcript, por exemplo, tratativa de NAT, back-to-back, também para proteger essa sinalização interna do teu SIP Server, não aparentar para quem está lá fora, né? Então, ele gera um novo call ID quando vai se falar do mundo público com o mundo privado. E, bem, o SBC, ele costuma falar que é um firewall exclusivo para telefonia, então ele tem o poder de abrir o protocolo SIP e tomar decisões e modificar as informações ali dentro do protocolo, né, antes desse request ou resposta chegar ao teu SIP Server, tá? Então o SBC é sempre o equipamento ideal aí para a gente poder estar trabalhando com telefonia IP. Fora que ele tem todos os outros recursos de firewall, tá? Bem, tem mais perguntas aqui chegando. A M. Fideal, poderia explicar os testes que utiliza nos testes de qualidade? Olha, é uma pergunta bastante genérica essa, tá? Mas o teste de qualidade basicamente lida se você está conseguindo completar as ligações de forma bem sucedida, e se a ligação bem completada, ela tá com streaming com boa qualidade, por exemplo. Então, é difícil falar assim, porque acho que tem muita coisa para ser falada. Eu precisava que essa pergunta fosse um pouco mais específica, tá? Karateman, né? Um SIP Option envia um pacote na porta 5060. Agora um Keep Alive como UDP, como funciona, né? É uma boa pergunta, tá? O SIP Option pode ser utilizado como Keep Alive. E esse Keep Alive utilizado na porta UDP, que não é um SIP Options, ele tem a função específica para manter o pacotinho, para manter a porta do roteador aberta, né? Que é o pinhole. Já o SIP Options, ele é um request SIP, que eu estou enviando do originador até o destino final.
e quando eu tenho uma resposta para esse option, significa que toda a minha rede, camada 3, camada 4 e camada 5, estão se comunicando de forma bem sucedida. Tá? Então eu tenho certeza que o meu endpoint, o cliente SIP, está se comunicando com a minha operadora, e a minha operadora está com o serviço SIP lá, respondendo esse request que eu estou enviando. Então, o ping testa a camada 3, rede, né? O TC-ping testa a camada 4, testa a porta, se está aberta, se está respondendo um triple handshake TCP. O SIP Options, ele testa a camada 5, tá? Então ele testa a camada nível de aplicação. Então, geralmente a gente utiliza SIP Options para monitoramento, né, para saber se a tua operadora SIP está lá respondendo, né? Então a gente utiliza isso daí como base até para saber se o link, se o SIP trunk ele tá disponível, e também como ele é enviado de forma periódica, o SIP Options tem a função de pinhole, que é ficar enviando que é ficar abrindo aquela porta no firewall, né, para eu poder receber requests no sentido contrário. Tá? Dá para importar certificado no Wireshark para descriptografar o TLS? Sim, é possível, tá? Então, algumas centrais telefônicas têm a possibilidade de exportar as chaves ali do certificado, que foi utilizado para negociação TLS, para criptografia entre SIP Client e SIP Server, e no Wireshark a gente consegue utilizar essas chaves para descriptografar o tráfego e analisar, tá? Inclusive, um dos primeiros papo VoIP ali que eu vou estar falando é sobre segurança para protocolo SIP, streaming SRTP, tá? Então, eu vou estar mostrando como é que funciona SIP over UDP, over TCP, over TLS, né? Então, a gente pode ter a sinalização criptografada com o streaming descriptografado, a sinalização descriptografada com o streaming criptografado, né? Então, tem algumas combinações aí que a gente pode utilizar, e que algumas oferecem mais segurança, outras menos segurança, né? E também eu vou estar ensinando como é que a gente utiliza as chaves de criptografia utilizadas na negociação do TLS para estar descriptografando o tráfego TLS com Wireshark daí, tá? Então, isso daí é assunto para algum tempinho ali, né, para criar todo o embasamento, tá? Então, a ideia é aprofundar um pouquinho isso daí nos próximos Papo VoIP aí, tá? Então, a ideia do Papo VoIP é justamente trazer esse debate, né? Então, pedir que vocês tragam temas também para a gente estar criando novos encontros para estar discutindo esses temas, que às vezes são de interesse de um, mas não são de interesse de outro, né? Então, tem bastante assunto aí para a gente estar discutindo. O Lauro mandou ali uma pergunta: venho pensando em mudar minha estrutura de um pfSense PABX para um SBC Camalho, que é o que eu trabalho hoje em dia, né? Pode falar sobre o Camalho? Conhece ele ou tem algum open source que recomende? Sim, o Camalho é uma stack de desenvolvimento para telefonia IP, né, o que eu utilizo hoje em dia para trabalhar, tá? Ele é um sistema bastante robusto, bastante embasado, muito utilizado por dezenas, centenas de fabricantes aí, tá? Ele é uma excelente sugestão aí, open source, para você estar trabalhando, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Mandaram aqui agora no chat. Dá para importar certificado no Wireshark para descriptografar TLS? Sim, já respondi. Poderia indicar algum SBC que possa ser usado em virtualização? Não costumo puxar muito para fabricantes aqui, mas posso pegar alguns fabricantes que o pessoal utiliza aí, que tem bastante cliente parceiro que trabalha com SBC, tá? Então, posso pegar uma lista aí para estar passando para vocês quais são os mais utilizados aí no mercado. Eu sou suspeito para falar que eu trabalho com desenvolvimento, né? Isso. Então, eu vou estar passando uma lista para vocês aí dos principais SBCs que são utilizados aí no mercado, tá? Bem, o que eu tenho de pergunta aqui acho que já foi respondido.